Bem-vindos, tudo bom? Vamos dar continuidade? Vamos lembrar que a gente viu na aula passada, nós falamos sobre arte pop, um movimento artístico que se caracteriza pelo uso da iconografia popularizada pelas mídias e pela publicidade, uma crítica ao consumismo moderno, trazendo a impessoalidade da obra e a assimilação do uso das técnicas industriais de reprodução. Lembrando vocês, já vimos na aula passada, o pop art surgiu lá na Inglaterra, década de 50, ela se tornou o ápice da sua concepção plástica na década de 60 nos Estados Unidos. Era uma crítica exatamente àquele consumo desenfreado, aquela coisa que você comprava sem você precisar, mas estava comprando. E usa muito a questão da iconografia popular, ou seja, artistas de cinema, produtos, tudo aquilo que era famoso na época, isso era utilizado, mas num senso crítico. Hoje nós vamos falar sobre tropicalismo. Vamos definir. Definir tropicalismo mostrando seus aspectos plásticos, ideológicos, práticos, trazendo a história, suas concepções e influências. Vamos fazer um conceito para tropicalismo? Movimento musical, literário, plástico, cujo foco era a transformação da cultura nacional a partir da influência estrangeira com a tradição brasileira, ou seja, uma segunda onda da Semana de Arte Moderna de 1922. Quando a gente viu arte moderna em 1922, você lembra que eu falei para vocês que era um início? É a mesma coisa que você joga uma pedra, você joga essa pedra na água, a água ela faz uma onda, ele faz uma onda, uma outra onda. Então o tropicalismo significa que é uma segunda onda daquilo lá. Lá na Semana de Arte Moderna, o que acontece? Existia a influência do estrangeiro, existia uma transformação do estrangeiro e o Brasil, que tinha essa riqueza cultural que nós temos hoje, já existia naquela época de tanta coisa maravilhosa aqui dentro, o Brasil sentiu a necessidade de fazer uma arte usando tudo isso, toda essa linguagem, toda essa cor, tudo que nós temos, usando exatamente a brasilidade. Então foi criada uma arte pegando aquilo do estrangeiro, assimilando, deglutindo e fazendo uma nova arte, que foi conhecido até como um movimento antropofágico, né? Que no caso você consome o europeu e você traz o brasileiro, você traz aquilo que já é uma reciclagem, você pega o que é bom e mistura com aquilo que é melhor ainda. Então nós vemos que o tropicalismo vai ser a mesma concepção, ele vai assimilar aquilo que está lá fora, trazer para dentro do Brasil, dar aquela brasileirada, aquela temperada e serve como um prato novo. Contexto histórico. Construção do Muro de Berlim em 61, Guerra Fria, movimentos sociais, feministas, antirracismo, Beatles, 64, Pink Floyd, Rolling Stones, sincretismo de música, pop art, no caso, Beatles lideram a invasão britânica pop nos Estados Unidos. Brasil, 1958, Bossa Nova, criação de Tom Jobim, Vinícius de Moraes e João Gilberto. 1965, chega ao Brasil a música dos Beatles, banda mais influente de todos os tempos. Vamos por partes. Primeiramente, começou a ter uma revolução no campo das ideias. Vamos falar assim, um campo político, de certa forma. A mulher antes, ela tinha que estar em casa, não podia trabalhar fora, não podia voltar. De repente tem a guerra, ela pode ir lá na fábrica fabricar arma, ela pode ir lá no campo de batalha ajudar os feridos, ela já tem um papel atuante. Existia a separação de negros e brancos, a segregação, mas durante a guerra o negro pôde ir lá lutar, perder seu sangue e sacrificar. Então, quer dizer, mudou algumas coisas, não existia mais aquela regra. E essas minorias começaram a ter boca, começaram a protestar, começaram a aparecer. Muro de Berlim foi exatamente o espólio da Segunda Guerra. Acabou a Segunda Guerra, daí o quê? O que ficou para trás foi dividido pelas potências. Nós temos os Estados Unidos de um lado e Rússia do outro lado. Existia a Guerra Fria. A iminência de um contato nuclear poderia existir, então existe a pressão no mundo. Nós temos, por um lado bom, Beatles, 183 milhões de discos vendidos. Então ele foi um fenômeno, foi a banda de mais influência que existiu no mundo. Nós tínhamos Pink Floyd e Rolling Stones. E trouxeram o quê? Rock. O que é o rock? Rock é a mistura do folk, é a mistura do gospel, é a mistura do blues, é a mistura do country. Tudo isso é misturado, feito uma panela e dado um produto novo. E mais uma coisa, produto novo, praticamente 80% da cultura negra. Estava existindo a quebra da barreira dos brancos e negros. Não existe isso. Existe o quê? Cultura compartilhada. Essa é a visão que estava acontecendo. 58, Bossa Nova. A Bossa Nova foi um samba requintado. Eles pegaram o samba, deram uma letra diferente, deram um conceito de música e deram uma batida, um ritmo diferente. João Gilberto lança seu primeiro disco e ele faz essa onda musical e ir até os Estados Unidos. Tem uma ideia, Frank Sinatra grava
ele grava a bossa nova, então ficou muito famoso. E o Brasil foi levado lá fora como requinte, arte de requinte e um país à frente do seu tempo. Essa propaganda estava acontecendo. E nós vemos que em 85, em 65 chega no Brasil Beatles. E Beatles faz uma transformação com a nossa juventude. Nós temos em 67, ditadura militar, falta de liberdade de expressão, a arte era um dos poucos campos de expressão com controle. O que acontece? Vocês não vão saber disso, mas pergunto para os pais de vocês. Quando a gente ia ver televisão na década de 70, 60, aparecia uma propaganda branca, assim, um papel branco, dizendo esse programa é recomendável para a idade tal. Existia a censura. A censura fazia com que era aprovado o que você ia ver. Então você não tinha a liberdade de você falar qualquer coisa na televisão, mas era controlado aquilo que você podia ver, podia escutar ou podia comentar. Existia um controle. A indústria musical, a bossa nova, faz com que o Brasil seja projetado internacionalmente. Já falei. TV e cinema popularizados. Quase todos os TVs tinham festivais de música. Na época existiam torcidas organizadas para os músicos, como se fossem personagens de novela. O que acontece? Nós temos a década de ouro do cinema do ano 20 até o ano 60. Então, quer dizer, um modo de vida foi colocado em todo o globo. Um modo de vida que seria vulgo, perfeito, idealizado para variar pelos Estados Unidos, que coloca a perfeição no cinema. E o que acontece? O cinema ele se torna popularizado. Todo mundo no Brasil vai no cinema e a TV começa a chegar nos lares. Agora as pessoas têm acesso a um meio de comunicação em que todos podem assistir algo. E o que foi permitido? Foi permitido que a arte entrasse nos lares e foi feito festivais de música. O interessante é que a gente não estava na época, mas é um costume que quem ia nos festivais tinha torcidas organizadas. Hoje a gente vai no estádio e torce por um time. Antigamente não. Antigamente você ia no festival, que estava sendo filmado ao vivo, e você fazia a torcida para um cantor. Você queria que aquele cantor ganhasse. Então existiam essas torcidas por eles. E era bem interessante isso. E surge aqui o programa Jovem Guarda. 1965 e 68, influenciados pela Beatlemania, eles trocaram os violões pelas guitarras elétricas. Era apresentado por Roberto Carlos, que era chamado de Rei, Erasmo Carlos, que era Tremendão, e Vanderleia era Ternurinha. Rei, Tremendão, Ternurinha. Por que esses termos? Eram os termos de torcida. Eles, quando participavam de festivais, o pessoal chamava eles dessa forma. O povo apelidava as pessoas e eles tinham as torcidas organizadas. E ficou tão famosa a coisa da bitomania que não existia instrumentos elétricos, de repente surge e começa a se tocar rock no Brasil, surge daí a Jovem Guarda. Esse programa de televisão que dá esse espaço para que as pessoas possam ver. Lembrando que bossa nova, a elite gostava, era muito mais requintado. Beatle era para massificação geral. E a Jovem Guarda se torna no Brasil um movimento que é chamado de Iê, 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 que é Iê em inglês, e depois o movimento Jovem Guarda. Se lembra que a gente falou sobre Semana de 22? Pegou uma arte, assimilou do estrangeiro e transformou numa arte nova? Iê, 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 que na verdade é a transliteração do Iê, Iê, Iê em inglês e se tornou parte da nossa língua. Que nem você chega para um amigo e falou brother. Brother não é da nossa língua. Brother é o quê? Inglês. Se fala assim, pô, me passa essa cuia. Cuia não é nosso. Cuia é uma palavra tupi, mas foi assimilado por a gente. Então a gente tem essa assimilação da cultura. Coisas em volta nós assimilamos e trazemos para nós. Qual que é a semente do tropicalismo? Filme Terra em Trânsito, direção de Glauber Rocha, é parte do movimento novo. E nós temos o Oswaldo de Andrade, o movimento antropofágico, que acontece lá um pouquinho depois da semana de 22. E nós temos o termo Tropicália baseado na obra de Hélio Oiticica, que já passei para vocês. Hélio Oiticica, ele fazia os penetráveis, 2 penetráveis juntos, que ele chamou de Tropicália, que era uma ambientação tropical que a pessoa passava e olhava. E nessa ambientação tropical, ele colocou o gueto, ele colocou a favela representada ali. Então trouxe aquele choque social num país tropical. E isso foi o termo utilizado na questão da Tropicália. Movimento antropofágico, só lembrando vocês, que era a questão de você deglutir a arte europeia e transformar na arte brasileira. E se tornou um movimento para Oswaldo e Tarsila do Amaral, inclusive, fez parte desse movimento na parte estética. E nós vemos em 67, Festival de Música Popular da TV Record, Caetano Veloso toca Alegria, Alegria, com batida de rock, e Gilberto Gil, que toca, juntamente com Mutantes, Domingo no Parque. O interessante, gente, que Mutantes, que Rita Lee fazia parte dos Mutantes, eles uma vez fizeram tráfico de instrumentos musicais elétricos que era proibido no Brasil. E eles falaram lá na alfândega que eram instrumentos de brinquedo. O pessoal acreditou e veio para o Brasil. Então, quer dizer, eles fizeram nesse festival, os dois, né?
O pessoal estava esperando que no festival ia ser tocado bossa nova, mas eles começam a pegar uma música brasileirada e misturam o rock junto com essa música brasileirada. Vai isso por um lado, aplauso por outro lado. Chegou algo novo no Brasil, que é o início da Tropicália. Tropicalismo, 1967-69, surge oficialmente em 68, une a música genuinamente brasileira no álbum Tropicália ou Panis et Circenses, uma alusão ao pão e circo romanos. Participantes: Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé, compositor, Nara Leão, já vamos conversar sobre ela, que é a musa da bossa nova, Mutantes, que fazia parte de Rita Lee, Rogério Duprá, maestro de música clássica. Nós temos Torquato Neto, poeta concretista, e nós temos José Carlos Capinã, também poeta. Influência poesia concreta, basicamente visual, ritmo e formal. Repetição de sons no sentido e texto. O que eu tenho que falar? Alusão ao pão e circo. O que é o pão e circo? Quando a antiga Roma ela viu que estava perdendo um pouco o controle da população, ele lançou que um espetáculo de gladiadores. Nesse espetáculo de gladiadores era oferecido o quê? Era oferecido pão gratuitamente para o povo. Quando você colocava a diversão mais o pão, o povo ficava tranquilão. Então, nesse sentido que usa esse nome, que no sistema que estava existindo naquela época, nessa tal ditadura militar, vamos colocar, não sou partidário, não estou defendendo nada, só estou comentando. Existia exatamente esse controle que é alusivo a esse nome que eles colocaram no álbum. E por que tantas diferenças, tantas coisas? Porque nesse álbum foram juntados vários tipos de linguagens musicais e todos foram respeitados. Então cada um contribuiu com a sua parte, respeitando as diferenças. Só que com essas diferenças eles fizeram o quê? Uma união de estilos para exatamente trazer essa mistura brasileira, essa mistura cultural. E nós vimos que a poesia ela entra na parte de texto por quê? Uma coisa que Chico Buarque utiliza muito, até depois durante a ditadura, depois do exílio deles, ele usa muito o jogo de palavras. O que é o jogo de palavras? Eu, por exemplo, eu canto a música Cálice. Cálice é um copo, mas cálice também pode ser cale, não fale, fique quieto. Então, tem duas simbologias para a própria palavra. Então, o jogo de palavras que usa a poesia concretista, por exemplo, caminhei, caminhou, caminhemos, é a mesma palavra, só que de formas diferentes, com tempos diferentes, mas é a mesma essência. Essa troca de palavra é que escapava à censura e era utilizada nas letras. Então, a jogada que eles faziam, eles davam tapa de pelica, mas usavam um outro sentido. Então, eles eram protestantes bem discretos, trazendo a mensagem quase que subliminar, mais direta para quem prestava atenção. Bandeira do Brasil, Hélio Oiticica. Hélio Oiticica apresenta num show a bandeira do Brasil com os dizeres seja herói, seja marginal, no sentido contra a alienação das sociedades nos moldes atuais. Acontece logo em seguida o ato institucional número 5, ato que coloca todo o poder na mão do presidente, e existe o exílio de 1969 de Caetano Veloso e Gilberto Gil, que são presos, e depois eles auto-exilam, vão para fora do país. E todos aqueles que estão no movimento também são convidados a se retirarem. A alegação de adulterarem os símbolos nacionais, Caetano Veloso e Gilberto vivem no Reino Unido até o final do exílio, 3 anos depois. Então, o que acontece? Isso foi a falha que aconteceu. O Hélio, ele tinha um amigo chamado Cara de Cavalo. Por que Cara de Cavalo? Ele era um bandido, ele não era uma pessoa legal. E quando ele morreu, ficou na mídia muito essa questão desse homem ter morrido, porque na verdade foi, digamos assim, pode ter sido uma execução, pode não ter sido, não se sabe até hoje, mas aconteceu. E o Hélio, ele quis fazer um comparativo da sociedade matando o jovem, podando o jovem. Então ele pegou a figura, infelizmente ele pegou a figura desse marginal. E quando ele fala não seja herói, seja marginal, ele está falando não seja conivente com o sistema, mas ande em volta do sistema. Foi esse sentido que ele colocou. E ele colocou no show. Só que, claro, quem está fora, não vê por dentro a ideologia do grupo, coloca uma concepção diferente. Por isso que é perigoso a forma da transmissão de ideias. Daí o que acontece? É compreendido que existe uma adulteração dos símbolos nacionais. Com o símbolo nacional adulterado, deu uma margem para a aplicação da lei. Nessa aplicação da lei, infelizmente, foi extinto a Tropicália no Brasil e esses que faziam parte do movimento foram convidados a se retirar e acontece o exílio e Gilberto Gil e Caetano Veloso, que foram os grandes mentores, eles tiveram que ir para o Reino Unido. Lembrando que em 68 em diante eles fizeram a amostragem desse movimento em todo o mundo e todo mundo ficou sabendo que existia um movimento chamado Tropicália no Brasil.
Vamos a uma questão do Enem, dar uma treinadinha? Mesmo tendo a trajetória do movimento interrompida com a prisão dos seus dois líderes, o tropicalismo não deixou de cumprir seu papel de vanguarda na música popular brasileira. A partir da década de 70 do século passado, a partir da década de 70, em lugar do produto musical de exportação a nível internacional prometido pelos baianos, com a retomada da linha evolutória, instituiu-se meios de comunicação e na indústria de fazer uma nova era musical. A nova era musical mencionada no texto evidencia um gênero que incorporou a cultura de massa e se adequou à realidade brasileira. Esse gênero está representado pela obra cujo trecho da letra é. Vocês vão ter 5 opções: opção A, opção B, opção C, opção D e opção E. Leiam com atenção, respondam e já retornamos, ok? Beleza, gente? Olharam lá? Resposta: Baby Baby, não adianta chamar como alguém está perdido procurando se encontrar ovelha negra, Rita Lee. Você lembra que eu falei? Normalmente uma palavra do estrangeiro a gente coloca dentro da nossa concepção. Baby. Hoje, baby, muita gente falou, baby, você está bem, não está bem? Brother, oh, boss, está bem, não está bem? Então, quer dizer, pega uma palavra estrangeira e traz para o nosso diálogo, traz para o nosso convívio. Então, isso é uma das características bem fortes do tropicalismo. Vamos a uma dica do Enem? Vamos fazer novamente mais um dicionário para vocês poderem entender algumas palavrinhas que de repente são até meio complicadas, mas na verdade são coisas bem simples. Abstração. O que é abstração? Abstração é a abreviação da imagem. Digamos que já falei até vez passada, tem uma pessoa chamada Cláudia, eu vou chamar ela de Clau. Se eu chamar ela de Clau, estou colocando um apelido. O que é esse apelido? Uma abreviação. Estou falando metade do nome dela. Digamos assim, tem uma imagem. A imagem é um triângulo. Digamos, eu tiro a metade do triângulo, fiz somente esse pedaço aqui. O que é esse daqui? É uma abstração. Ou seja, eu retirei uma parte porque meu cérebro vai montar o triângulo, mas na verdade eu fiz somente 2 traços. É uma abstração. Aguada. O que é aguada? Aguada é todo tipo de técnica de pintura ou próprio desenho que eu utilizo água como diluente. Digamos assim, eu vou pegar nanquim, eu coloco água no nanquim e faço um desenho. Digamos assim, vou fazer carvão. Eu vou fazer carvão, jogo água no carvão e misturo carvão com água. É uma técnica aguada. Então, todo tipo de água que eu coloco em qualquer meio artístico é uma técnica aguada. Assimetria. Isso é interessante. Finge que você tem uma gangorra. Tem 2 pessoas de cada lado. Então, se tem 2 pessoas, elas estão o quê? Elas estão num perfeito equilíbrio. Tira uma pessoa. Então, eu vou ter um lado sem uma pessoa, outro lado com uma pessoa. Essa gangorra vai fazer o quê? Ela vai pesar. Então, ela vai ter uma pessoa aqui e aqui não vai ter nada. Então, vai pesar mais para um lado. A imagem é a mesma coisa. Eu tenho um quadro, eu tenho muito mais elementos do lado direito que do lado esquerdo, a imagem está pesando para esse lado. Então, ela é uma imagem assimétrica. Se eu tenho 2 imagens muito parecidas, com quase o mesmo tamanho, que
eu posso ver que as duas são bem equivalentes, então eu tenho uma imagem simétrica. Outro esquema interessante que é a simetria. Quando existe a simetria, no caso a similaridade, o nosso olhar é atraído para o centro da tela. Quando existe assimetria, que quer dizer que tem um lado mais pesado que o outro, o nosso olhar é atraído para um dos lados da tela. Daí, quando é atraído para um lado, quer dizer que tem mais peso naquele lado. Esse é um macetinho aí. Composição. O que é composição? Composição é quando eu pego várias coisas e coloco dentro de uma obra de arte. Digamos assim, vou fazer um quadro a óleo, eu coloco uma árvore, coloco um carro, daí coloco uma rua e coloco uma casa. Isso é uma composição. Quando eu misturo várias coisas, ficam harmonicamente distribuídas em cima da minha superfície. Posso fazer disso uma escultura, posso fazer uma escultura com vários elementos junto, também é uma composição. Ok? Contraste. O que é contraste? Isso é interessante, fiz até ali para vocês entenderem. Contraste é quando uma cor ela difere em muito de outra. Qual a melhor maneira de eu ver um contraste? Esse daqui, ó. Eu tenho um amarelo. Qual é o contraste no amarelo? É a cor roxa. Ela é o contrário. Totalmente o contrário. Por isso que é contraste. Ela é uma cor que complementar. Se eu tenho aqui uma cor secundária, que é o verde, a cor complementar do verde vai ser o vermelho, que é uma primária. Mas elas são cores contrastantes. Quer um exemplo? Eu quero me vestir bem. Eu quero me vestir com duas cores. O que eu vou fazer? Eu posso pegar uma cor base, pego o roxo. Pego o roxo, eu quero fazer tom sobre tom. O que é tom sobre tom? É um tom um pouco acima, um pouco abaixo. Eu posso pegar uma roupa roxa, colocar uma roupa roxa avermelhada e uma roupa roxa azulada e misturar aqui. Eu quero dar um contraste, eu pego o contrário, o amarelo. Coloco alguma coisa amarela que vai dar o contraste perfeito na roupa. Esse é o princípio do contraste. O que é cor chapada? A cor chapada é o seguinte, quando tem um objeto que tem a cor e não tem volume, não tem sombra, é só cor. Você pode ver que desenhos animados, quando a gente vê desenhos, normalmente eles não têm sombra, porque é mais fácil a reprodução. Então a cor chapada nada mais é que uma cor sem nenhuma interferência, somente a cor, sem volume nenhum. Cor neutra, o que é cor neutra? Cores suaves, normalmente azul. Quando a gente vai pintar, vou fazer uma pintura a óleo, por exemplo, se eu quero jogar os objetos para o fundo, eu faço a base do azul. Se eu quero jogar um objeto para frente, eu faço a base dos vermelhos e amarelos. Então, as cores neutras são as cores bem fraquinhas que nós encontramos perto do azul. Essas cores já são quentes, essas aqui já são bem neutras e bem fracas. Isso são cores neutras. E estética. O que é estética? Estética é o seguinte, menina arranja um namorado. Ela mostra o namorado e fala, ele é bonito. Você olha para o cara e você acha ele feio, mas na visão dela ele é bonito. Isso é estética. É o meu senso de visão sobre algum objeto. Na minha cultura e na minha visão, aquele objeto é bonito. Numa outra cultura, numa outra pessoa, aquele objeto pode ser feio. Estética, basicamente, é isso. A sua concepção do que é bonito ou feio. Responda o seu caderno. Cite o nome dos artistas que deram início ao tropicalismo e qual o nome da música de Caetano Veloso, cantada em 67 no terceiro Festival de Música Popular da TV Record? Responda lá e já voltamos.
Respondido, gente? Manda para o professor de vocês, tá bom? O que a gente aprendeu hoje? Movimento tropicalista, movimento musical, literário e plástico cujo foco era a transformação da cultura nacional a partir de influência estrangeira com a cultura, com a tradição brasileira. Voltando, pegamos o que está fora, o que está dando certo, está sendo muito legal, trazemos para dentro do Brasil, misturamos com a nossa cultura e transformamos em algo totalmente brasileiro, uma arte totalmente brasileira. Essa é a concepção do tropicalismo. Ok, gente? Espero que a aula tenha sido proveitosa, tenha aprendido bastante. Se encontramos na próxima aula e até lá. Tchau, tchau, gente.